Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal dos Paroleiros, mês novo, tema novo. Vamos falar um pouquinho sobre família dessa vez. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Vem, junta com a gente na roda, logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, uma nova roda de bate-papo bíblico e simples. Bom, pessoal, mês novo, mês de maio de 2021. Para você que está aí acompanhando o canal dos Paroleiros, independente de qual plataforma você esteja, seja no Facebook, no Instagram, no Telegram, no YouTube e também em podcast pelo Spotify, nós estamos aqui abrindo uma nova série de Rodas de Parola. Meninas, vamos falar a verdade, vai. Agora é nosso happy hour espiritual, né? A hora que a gente senta para bater aquele papo gostoso. Então, para alguns é coisa séria, mas para a gente é, na verdade, nosso happy hour, é a hora que a gente conversa, que a gente abre o coração, que a gente fala do nosso dia a dia, e por isso que essas rodas de palavras são tão gostosas. Esse mês, esse tema, eu confesso para vocês que é um tema que eu gosto muito de falar, e tenho certeza que foi algo que encheu o coração de vocês de alegria também, quando a gente vai falar de família, não é verdade? Família, se desse, realmente a gente ficaria aqui de 2 a 3 meses falando de família sem parar, porque assunto é o que não falta. Mas nesse primeiro mês, nessa primeira semana aqui, né, nós vamos estar falando sobre os fundamentos da família. Nós vamos estar falando sobre aliança. Vamos falar qual que é o projeto de Deus para a família, o que Deus sonhou quando pensou família. Então, nada mais importante do que a gente conceituar o tema, então, aliança, do ponto de vista bíblico. Então, eu vou passar a palavra para o Paulinho, mas antes eu quero dar uma boa noite especial para você, Wilsinho. Você que é o cara, que é o nosso amigo, o nosso do coração aqui, ó. Boa noite para você. Um beijo, meu querido. Buenas noches. Buenas noches a todos acá. Me encanta muito estar com vocês acá. Podemos empezar, por favor? Aí, empiece, por favor. ¿Ah? Ok, vale, entonces vamos a apretar la tecla SAP y Paulinho, tienes la palabra, por favor. Gracias Arthur, gracias Wilson. Nosotros ahora vamos... Chega, senão o Wilson vai desligar a câmera e vai sair. Né? Não, senão o Benjamin, que estava com a gente semana passada, vai ficar horrorizado. Para que esses caras estão falando espanhol agora? Tá lá. Fugiu. Já fugiu. Ai, Deus do céu. Gente, boa noite, graça e paz. Boa noite não, né? Bom dia, boa tarde, sei lá que hora que você está ouvindo essa live. Nós estamos gravando pelo agasalho do Arthur, para quem está assistindo. Vocês podem perceber que já é alta madrugada, né? O momento que nós estamos gravando Os Paroleiros, para trazer para você conteúdo bíblico e teológico de uma maneira franca, divertida e simplificada. Eu achava que o radialista aqui era o Arthur. Como é que é? Eu achava que o radialista aqui é o Arthur. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, eu vejo as chamadas de vocês, assim, aquela chamada de rádio, quem é que faz? Ó, tá vendo aí? Incrível. Mas você vê como é que é a evolução, né, cara? Nós estamos agora na Parola 49, e vocês vão lembrar que nas primeiras parolas as pessoas achavam que eu que era o pastor, na verdade, né? Porque eu era o sério. Verdade. Agora já virei até radialista. Tá vendo? Então, vamos lá. É a multiforme graça do ministério, né? É a multiforme graça da comunicação da palavra da verdade. O Arthur, você me passou uma peteca que eu gosto muito quando a gente vai falar acerca da contextualização teológica, dogmática, acerca de aliança, né? Na verdade, tem 2 teólogos sistemáticos que eu gosto muito de diversos, na verdade, mas tem 2 que me encantam, né? Basicamente, Louis Berkhoff, né? E o Wayne Grudem são 2 teólogos que eu gosto demais. E os 2, eles têm um conceito de aliança, quando eles estão expondo ali a antropologia, ou seja,
o estudo dogmático, né? Eu falo antropologia não pelo sentido sociológico, mas antropologia pelo sentido teológico, então antropologia da religião, quando eles estão construindo uma doutrina do ser humano, né? Que seria então essa antropologia bíblica, esses teólogos sistemáticos, eles aproximam-se muito no conceito de aliança que eles têm, pressupondo que uma primeira e essencial aliança, que seja modelo para qualquer outra, é a aliança de Deus com o homem, né? A aliança de Deus com o ser humano. Especificamente o Louis Berkhoff, ele usa um termo que eu gosto bastante, quando ele substitui a palavra aliança por testamento ou acordo, né? E quando ele fala acerca de testamento, principalmente, ele usa da figura do testamento mesmo, de alguém que é dono de um bem e que resolve beneficiar outro com o bem, né? Uma vez que o elemento que dá o start no valor desse testamento, o elemento que dá início nesse testamento é a morte, né? Alguém morre para que o testamento passe a ter valia sobre a vida daquele que é beneficiado com esse testamento, né? Se a gente pegar isso e transferir isso para o campo bíblico, Jesus é o Novo Testamento, a nova aliança entre o homem e Deus. Tem um texto que o Wilson gosta muito de citar, né, quando ele fala do ministério de reconciliação, ali de 2 Coríntios capítulo 5, Deus estava em Cristo reconciliando o homem, né, consigo. Então, nessa realidade, a gente percebe que o testamento, ele cumpre-se, a aliança cumpre-se a partir do momento que Cristo entrega a sua vida em favor da humanidade, para que haja essa reconciliação. Pois bem, se a gente pegar essa aliança e deixá-la, tirá-la agora do sentido Deus-homem, e transferi-la como um modelo, como um padrão de aliança a ser seguido pelo ser humano, pelo homem, em especial a aliança que dá início a uma família, a gente vai perceber que o elemento que dá valor a esse testamento é essencialmente o mesmo, vida, né? O voto do casamento é o seguinte: nós estaremos juntos até que a morte nos separe, né? Isso essencialmente é aquilo que a própria palavra estabelece no que diz respeito ao que seja casamento. O casamento, ele é até que a morte nos separe. Então, essa perspectiva de aliança, cujo empenho que é colocado sobre ela é o empenho da vida, é o pressuposto essencial para figurar esta aliança como uma aliança estabelecida pelo Senhor. Logo, concluindo, uma aliança feita conforme os parâmetros de Deus é uma aliança que vai comprometer a vida daqueles que são aliançados, né? Que vai colocar como valor de empenho, mais uma vez, né? Valor de penhora a vida daqueles que são aliançados. Eu gosto muito desse ponto de vista, que é um ponto de vista que, quem sabe, vai buscar de volta o sentido essencial do que seja uma aliança, pressupondo aquilo que o Senhor estabeleceu para ser vivido em família. Eu acho interessante o conceito de aliança. Eu acho que o melhor exemplo para a gente deixar claro é aquela passagem quando Deus acorda Abraão e fala assim: vai lá, pega um novilho, corta ele no meio, e aí não está entendendo o que está acontecendo, e ele passa no meio do novilho, né? E aí algumas pessoas falam assim: mas por que isso acontece? Se você pegar na trajetória até Jesus, Deus sempre ele se manifesta chegando até o homem para fazer uma aliança com o homem. A única aliança que não é uma aliança condicionada, né, se a gente pode dizer assim, é a aliança edênica, né, que foi antes da queda do homem. E dali por diante, o homem, Deus, ele vem e se aproxima, ele faz aliança com Adão, que é a aliança adâmica, depois ele faz com Noé, depois ele faz com Abraão,
Aí depois ele faz com Moisés. Aí você vai vendo sempre Deus se achegando, se achegando. Ele é o maior interessado em firmar uma aliança. E todas as vezes o homem falhando nessa aliança, eu gosto de uma ilustração onde um determinado ministro falou assim, e aí Deus se cansou disso, e ele falou, bom, farei uma aliança comigo mesmo. E ele envia o próprio filho. Porque aí ele sabia que, a partir do momento que ele fizesse uma aliança com ele mesmo, ou seja, com o próprio Cristo, cujo beneficiário seria a própria humanidade, não haveria o rompimento mais dessa aliança. É por isso que a aliança ela é superior, com superiores promessas, né, com melhores promessas, diz lá em Hebreus. Isso me chama a atenção porque mostra para mim o interesse de Deus da restauração do seu vínculo. Você citou um texto que eu gosto, que é de 2 Coríntios 5, que de fato você vai ver Deus ele tão preocupado, tão apaixonado pela sua criação, que ele fala assim, bom, eu vou me reconciliar de novo com ela. Como a humanidade não consegue se reconciliar comigo, eu vou enviar o meu filho. E quando eu envio o meu filho, ele vai restaurar, ele vai reconciliar. Aquela aliança que eu tinha lá no Éden, eu vou restaurar agora. E aí você começa a ver Deus ele restaurando um princípio que para mim é maravilhoso, que é o princípio da família. E aí ele está restaurando como? No Éden havia uma família. Era Deus, Adão e Eva. Rompeu isso. Agora Deus, através do seu filho, ele restaura de novo o mesmo vínculo, porque agora nós somos chamados filhos e clamamos Abba Pai. Como que eu posso chamar alguém de pai se eu não faço parte de uma família? Olha que interessante. A família, o espírito de adoção que clama Abba Pai, ela somente se materializa depois da vinda, morte e ressurreição de Cristo Jesus. A aliança sendo feita em Jesus Cristo para que eu e você fôssemos filhos, fôssemos feitos filhos de Deus. Olha que tremendo, através de uma aliança, é restaurada a família. Então, aí vem um ponto que é para a gente só avançar aqui, o porquê que o diabo ele atua tão forte nas famílias. Porque existe uma aliança. E essa aliança ela é suportada pelo sangue de Jesus. Ele nos une, ele nos restaura, ele nos resgata. Quando o diabo ele consegue entrar e romper esse vínculo na família, ele sabe que haverá princípios também sendo destruídos. Haverá rompimentos, não no sentido positivo, por óbvio, no princípio, no lar, no seio materno, no seio do lar, vai ter um princípio rompido no seio no seio paternal, ou seja, o pai ele vai ter dificuldades, o filho vai ter dificuldades de olhar para o pai, o filho vai ter dificuldades de olhar para a mãe vai deixar de ter um olhar de... Olha como as coisas são nebulosas. Então nós vemos em Jesus Cristo a restauração da família. E aí existe aquele grande testemunho, né? Quando a pessoa ela começa a entrar nessa aliança, o próprio Josué ele disse, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que interessante. Ele fala, olha, nós já chegamos à Terra Prometida, Deus prometeu, Deus cumpriu, chegamos até aqui, aqui nós estamos, mas ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Eu gosto particularmente de um conceito a respeito de aliança, juntando um pouquinho do que o Paulinho disse, juntando um pouquinho do que você disse, assim, e acrescentando um terceiro ponto aí, que para mim a aliança ela é fundamental porque ela restabelece a unidade das coisas, né? Não existe aliança, quando você fala a respeito de reconciliação, né? E quando o Paulinho fala a respeito de morrer para si mesmo, vamos dizer assim, né? E você se aliancia com alguém, não tem como você fazer uma aliança, a não ser só Deus fez isso, mas a gente não consegue fazer uma aliança sozinho. Sempre tem que ser uma aliança com alguém. Quando você se aliancia com alguém, você está se dizendo assim, olha, daqui em diante nós passamos a andar juntos. Né? Por isso que eu gosto, o Paulinho citou aquele texto fora do ar ainda, né? De Gênesis 2,
24, eu acho que é importante a gente estabelecer esse texto também, que aqui a gente vai mostrar o primeiro conceito, fundamento de aliança da família, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, aliança parte do pressuposto que agora nós andaremos juntos. Agora nós somos indivisíveis. A gente é um só. E a Bíblia mostra várias situações em que existe até algumas ministrações na internet que eu gosto de acompanhar. O pastor Luciano Subirá é uma delas. Ele fala a respeito do poder da unidade, né? Aonde há unidade, há uma força que ela é potencializada, não é nem multiplicada nem somada, ela é potencializada, né? Então, a aliança, para mim, ela estabelece a seguinte coisa: olha, a partir de agora, eu e você passamos a ser uma coisa só e nada mais vai poder dividir a gente. Eu gosto de uma situação que eu passei alguns anos atrás, que foi no casamento da minha irmã mais velha, Érica. Eles se casaram, ela e meu cunhado Ronaldo se casaram em 2007. E eles me convidaram para fazer a celebração das alianças do casamento deles. Eu achei muito bacana porque foi minha primeira experiência abençoando alianças, né? E na ocasião o Senhor me trouxe no coração uma ilustração da própria aliança, né? E aí eu lembro que eu tirei a minha do dedo, mostrei assim, né? Falei assim, sabe por que a aliança ela é redonda? Exatamente, porque ela não tem começo e não tem fim, né? Ela é contínua, ela é uma coisa só. Aliança é uma coisa que não pode ter fim. Aliança é uma coisa que a unidade é mostrada aqui, ó. Não tem mais eu e você. A partir do momento agora passamos a ser uma coisa só. Então, eu acho muito importante a gente ressaltar também esse poder da unidade, né, Paulinho? Salmo 133, né? Vai dizer um negócio que é tremendo. Como bom é suave, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e desce para a gola e as vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Ou seja, na restauração, onde há unidade, Deus ele determina a bênção. Então, veja, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a uma unidade, eu e minha esposa, estamos aliançados, falando, olha, nós vamos aqui servir ao Senhor. Deus ele vai ouvir e falar, opa, como é que é? Tem uma aliança? Tem unidade? Ali eu vou determinar a bênção. E se a gente entender esse princípio, como ele é profundo, nós vamos entender algo que vai estar lá mais para frente, porque Jesus vai falar, se você ligar alguma coisa na terra, ou seja, se você tiver unidade na oração, vai acontecer. Você ativa um princípio. Olha que coisa poderosa que a própria Bíblia diz. Então, eu sou restaurado pelo sangue de Jesus, sou restaurado pelo Cristo, sou reconciliado em Cristo, através dele, para ele, por ele, e ali Deus ele determina a bênção. E aí fica uma canja, porque a palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor, ela me acompanha. Olha que tremendo. Will, ao ponto de, né, onde há aliança, o Senhor abençoa. Eu costumo dizer acerca do Salmo 133 que o assunto do Salmo é o começo e o fim, né? O resto são exemplos. Começo e o fim do Salmo é o assunto. O Salmo, então, ele quer dizer, ele quer transmitir o seguinte: é bom e agradável viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Né? Os demais exemplos os demais trechos são exemplos. O óleo escorrendo sobre a cabeça de Arão e o orvalho do Hermon. E isso é tão real que há uma ordem, há um decreto de bênção da parte de Deus, onde existe uma aliança, que a própria palavra do Senhor, lá em Tiago, ela vai orientar aos maridos que estejam em comunhão, em aliança com a sua esposa, para que as orações destes maridos não sejam retidas, para que elas não sejam interrompidas. Oi? Em Pedro, né? 1 Pedro, né? É 1 Pedro, né, Tiago? Isso. Para que as orações não sejam interrompidas, né? Eu lembrei aí enquanto você falava isso.
Arthur, você usou um texto aí de Gênesis, né? Você me fez uma pergunta, eu me embananei aqui para abrir meu microfone, e aí o Wilson chegou. Né? Mas, enfim, é bom que não fica aquele buraco, a turma do Spotify ouvindo, fica o X. Acabou, né? Agora, olha só. O texto que você leu, ele diz, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher. O termo original da palavra une aqui é dabak. Dabak significa tomar com força. Significa algo parecido com fundir, mas fundir com força, né? Unir com força. Quebrar e ajuntar. Né? Olha que termo bonito. Eu gosto de um termo, uma expressão, vocês vão lembrar da Beth, né, do Henricão, ela falava assim que é amalgamar. Amalgamar, né? Bem por aí, bem por aí. É um termo quase que odontológico. E olha só, mas significa isso, né? É esse encaixe perfeito. E um encaixe feito de tal forma, com tanta força, que isso vai ser difícil de ser quebrado. Aí isso me remete àquele texto que comumente é utilizado em casamentos, não tem nada a ver com casamento, a gente sabe, Eclesiastes 4, né? Tem nada a ver com casamento aquilo ali. Mas me remete a esse texto do cordão de 3 dobras, quando a palavra fala que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Essa realidade, eu costumo dizer que não tem nada a ver com casamento, porque esse é um texto de princípios bélicos, né? O cair, quando um cai, o outro levanta, quando alguém vem contra um e 2 lhe resistem, então tem maior chance de vitória, quando tá de noite e tá frio, um pode aquecer o outro. Não, essa parte é a parte de casamento. É nada. Isso é tática de sobrevivência militar, né? Quando tá muito frio, o soldado vai ter que dormir de conchinha, não tem jeito, né? Esse texto é militar, ele não tem nada a ver com casamento, né? Ele é um texto militar. Mas essa perspectiva de que nessa é uma aliança também, né? Que nessa aliança de 2 lutando por uma mesma causa, porque o casamento vai ser isso, a família vai ser isso. Nessa aliança, a palavra classifica esse ambiente de 2 por um propósito como o cordão de 3 dobras, ou seja, 2 por um propósito sempre serão 3 por um propósito, né? Quando esse propósito, obviamente, é o propósito estabelecido pelo Senhor. E se essa aliança é uma aliança que não se quebra facilmente, essencialmente essa realidade de uma aliança de 2 por um propósito de Deus não se quebrar, está apontando lá para aquela origem que a palavra fala acerca do casamento, da BAC, né? Acerca do início da família, de uma aliança feita de uma maneira tão forte, tão firme, que ela é difícil de arrebentar essa fusão, de arrebentar esse amalgamar, como você lembrou aí. Eu não sei se vocês se recordam de um filme chamado Prova de Fogo. Acho que todo mundo, os 3, nós 3 já assistimos, né? É um clássico de casamento, vamos dizer assim, né? Vocês vão se recordar de uma cena em que um dos atores ele cola um pimenteiro num saleiro? Vocês lembram dessa cena? Isso ficou gravado no meu coração, cara, porque vocês devem ter também, mas durante muito tempo isso aqui ficou na minha casa. Aqui foi uma lembrança do encontro de casais que a gente teve na igreja. E era ele foi colado com cola, né? Então, assim, se você tentar soltar, um dos 2 vai quebrar. Não tem como você desfazer isso sem que haja uma perda. Porque eles foram colados de uma tal forma que se tornam uma coisa só. Isso eu acho muito bacana, assim, sabe? Outra coisa que eu queria trazer no coração, aliás, que Deus me trouxe no coração agora também, que é uma coisa que todo mundo vai lembrar, porque cantamos juntos por muitos anos. Quem não se lembra do CD do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Deus de Aliança, Deus de Promessa, né? Cara, vocês têm noção, assim, de bate-pronto, de que ano que é esse CD? Sem pesquisar no Google aí, não vale.
2007. 2007? É de 2005, gente. 2005. Nós estamos em 2000. Não, o Wilson não tinha nem se convertido ainda. Não, nessa época o Paulinho estava me evangelizando. Estava evangelizando o Wilson. Nessa época o Wilson só escutava Diante do Trono 5. Então, cara, nós estamos em 2021 e até hoje a gente se lembra da música. É incrível como a questão da aliança é uma coisa tão forte, que fala tão fundo ao nosso coração. Agora, por que vocês acham que falar de um Deus de aliança é tão forte para a gente, tão impactante a ponto da gente, 16 anos depois, estar lembrando disso ainda? Já para para pensar? Essa é uma pergunta. Eu pensei que era uma pergunta retórica, mas aí ok. Não. Na pergunta? Não, alguém fez a pergunta assim. Sabe que você fica tipo, cara, uma pergunta retórica, né, tal. Não, é algo pra gente discutir, cara. Por que falar de Deus de aliança é um troço que fala tão fundo ao nosso coração? Eu acho que eu tenho um chute. Na verdade, o Wilson já citou a resposta que eu vou dar. Hebreus 7:22, cara. Quando a palavra fala que nós somos o resultado de uma melhor aliança, né? Que é a aliança firmada em Cristo Jesus em nosso favor. A palavra aliança para nós, né, ela tem um sentido muito forte, né? Agora eu vou voltar ali naquele termo, né, do Louis Berkhoff, né, quando ele fala do testamento, quando sem mérito nenhum nós fomos alvos de uma aliança excelente, sem ter nada para colocar que seja equivalente àquilo que é o objeto do qual aquilo que foi penhorado em meu favor no testamento que foi feito para me beneficiar, né? Se nós temos o entendimento da aliança que Cristo fez, da aliança que Deus fez em Cristo em favor de nós, de fato a aliança ela vai sempre ser um assunto impactante para nós. E aí eu repito, se nós traduzirmos a aliança de Deus como um padrão, como um modelo para nós vivenciarmos nessa terra, de forma que a nossa vida esteja empenhada, que padrão altíssimo de discípulos, de crentes, de maridos, de esposas, de filhos, de pais, de mães nós teremos nessa terra. E isso é importante, né, Paulinho? Porque do jeito que você mencionou aí, o homem em si, ele é focado em aliança, né? O homem em si, você falando aí, eu lembrei de uma aula que eu tive na Faculdade de Direito sobre política. E aí, na aula de Sociologia, o professor falando, o homem por si só, ele é político, né? Então ele necessita ter a política, estar envolvido nisso. Mas o que isso tem a ver com aliança, né? Porque todas as vezes o homem está se aliançando de alguma forma. Mas o ponto interessante disso é que nessas alianças, quando o homem faz uma aliança, ele por si só, em si, ele não honra a sua palavra. Mas Deus, através de Jesus, ele vem, ele empenha a sua palavra e ele crava isso em Jesus na cruz. Agora, tem um ponto interessante. Você falou sobre testamento, né? O testamento, ele é feito por um homem que está em vida para quando morrer, aqueles direitos serem traduzidos e transferidos para outras pessoas. Agora, o que é interessante é que na aliança que Deus faz, lá em Gálatas 3,13, nós vamos entender algo que é tremendo, que fala o seguinte, que Deus, ele, ao pregar Jesus na cruz, e Jesus se fazendo maldito, toda a maldição da lei foi carregada nele para que a bênção de Abraão viesse sobre nós. Olha que interessante, Deus, ele faz uma aliança, o pai com o filho, e que, em teoria,
quando você faz uma aliança com alguém, o beneficiário é uma das partes, certo? Se eu faço uma aliança com o Arthur, aliança nós podemos falar numa linguagem mais moderna. Se eu faço um contrato com o Arthur, eu tenho direitos e obrigações, ele tem direitos e obrigações e temos um benefício. Nesse caso, Jesus faz um contrato com Deus e o único beneficiário sou eu e você. Porque em si, Jesus ele só tem um benefício, que está lá em Isaías 53, e ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Ou seja, ele vai ver, mas quem vai gozar e usufruir desse penoso trabalho será a gente, e é a gente no dia de hoje. Então, nós introduzirmos esse conceito de aliança para que a gente possa entender qual é a complexidade disso, por que hoje, eu como advogado, olhando um pouco da trajetória no direito de família, quando você pega na década de 60, quando um homem se desquitava da sua esposa, era proibido o novo matrimônio. Era proibido. Antes não podia ter o desquite, depois veio o desquite, né? Tem muito senhor aí que fala assim, eu estou desquitado, você se desquitou. Não, né? Aí vem na década de 70, é implementado o divórcio. Então agora, o homem ele pode se divorciar, mas ainda a lei não era tão flexível, você só podia se divorciar com um processo judicial. Ah, mas se houver o consenso, então você só homologa. Então a lei foi sempre flexibilizando, até que mais recentemente você consegue se divorciar se você não tiver nenhuma briga com relação a patrimônio e não tiver menor, você vai no cartório e você assina um papel, só precisa de um advogado lá para assinar o documento. O que eu quero dizer com isso? O homem, ele foi, ao longo do tempo, ele foi flexibilizando as regras no que tange você, dentro do contexto de família, de você preservar algo que o Paulinho ele falou agora aqui no nosso início. E quando é feito o casamento ele é feito para ser até que a morte nos separe. E eu não sei se vocês têm observado, no meu casamento, eu pedi para o pastor que fez o meu casamento, aliás, foi um cara excepcional que fez o meu casamento, eu pedi para ele, eu quero que você faça o voto até que a morte os separe. Pregou o quê? 1 Coríntios 13? Não, eu proibi dele pregar isso. Eu proibi dele pregar isso, a bodas de Caná, o cordão de 3 dobras. Eu falei, você pode pregar até sobre Jó. E foi interessante, porque esse voto você não vê muito hoje nos casamentos, se flexibilizou também isso, né? Até que a morte separe, você não ouve muito isso hoje nos casamentos. Você fala, pode beijar a noiva logo. O que me faz acreditar que aquele benefício da aliança nós temos esquecido até dentro do nosso próprio casamento. Se eu tenho o conceito de que até a morte os separe, e eu tenho o conceito de que eu e minha casa serviremos ao Senhor, se eu tenho um entendimento pleno de que a maldição da lei foi quebrada em Jesus e hoje eu sou beneficiário de uma aliança que ela é superior, com promessas superiores e maiores, a gente não flexibilizaria mais, não negociaria princípios e valores. Nós olharíamos para dentro do nosso lar e falaria o seguinte, peraí, o que está acontecendo aqui? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se na minha casa está tendo discussão, está tendo discórdia, peraí, Deus não está habitando no meio da discórdia, porque Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Então, o que está acontecendo no meio do meu casamento? Será que o Senhor, de fato, ele tem reinado no meio do meu casamento? Será que, de fato, o Senhor, ele tem aqui estado, eu tenho dado vazão, eu tenho dado a oportunidade para que ele esteja aqui? Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o servir aqui não é no conceito simplesmente de adorar, mas é de ele será o centro do meu lar. E enquanto isso for uma verdade, nós veremos coisas grandiosas acontecendo. Agora, e quando eu não faço isso? E quando eu só tenho servir ao Senhor aos domingos? Quando isso não é de fato, de verdade, uma realidade na minha casa? E aí eu volto no ponto. Né? É tão forte essa questão da aliança, porque foi feita uma aliança do pai com o filho, e o único beneficiário dessa aliança sou eu e você. Ele não foi beneficiado com essa aliança. Aliás,
Agradou a Deus moê-lo. Olha que coisa. Agradou a Deus moê-lo, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e falar, eu tenho uma aliança com Deus. Sim. Eu queria só fechar o assunto da música dos Aliança para a gente passar para a próxima etapa. Minha perspectiva a respeito de como isso fala muito fundo ao coração do homem, para mim é por um motivo bem simples, né? A gente falou que não existe aliança sozinho, sempre entre dois. Então, quando eu declaro que Deus é um Deus de aliança, eu estou declarando que eu não caminho mais sozinho. E esse eu acho que é um dos grandes anseios, um dos grandes medos do homem. E eu não estou falando do homem no contexto masculino, né? Estou falando do ser humano, né? A gente não foi feito para andar sozinho. A gente não foi feito para ser solitário. Então, quando a gente canta e celebra uma música dizendo assim, que Deus está aliançado comigo, eu estou declarando e trazendo segurança no meu coração, dizendo assim, eu não caminho mais sozinho. Eu tenho alguém que caminha sempre ao meu lado. Por isso que falar de aliança é sempre algo muito bacana, principalmente porque quando a gente fala a respeito de Deus, a gente sabe de alguém que não vai quebrar. Né? É bem o que você falou, assim, a gente deposita a nossa esperança em alguém que estabeleceu uma aliança que eu tenho plena certeza que não vai quebrar. Né? Uma coisa que você falou, e aí eu vou começar a fazer a transição para o próximo tema. Paulinho quer falar, né? Só para dar um fundamento, quando você fala, quando você fala de uma aliança, né, me veio à mente aqui, só para colocar mesmo, né, um texto bíblico de fundamento, Jesus falando, né, Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é aliança, né? Isso é um benefício que só ele pode cumprir, né? Hoje, como eu estou usando o teólogo sistemático desde o início, o N. Gruden, quando ele fala quando ele monta a sua doutrina de Deus, ele fala dos atributos incomunicáveis de Deus, né? E esse estar conosco de Cristo Jesus, ele é um atributo incomunicável. O que quer dizer um atributo incomunicável? Aquele que eu não consigo manifestar. Eu posso manifestar outras coisas de Deus, que são os atributos comunicáveis. Agora, manter esta aliança de tal forma que eu nunca venha falhar nela, isso é incomunicável, isso é só dele. Né? E olha como nós somos beneficiados por essa aliança que Jesus firma conosco, de ele sempre estar com a gente. Sim, vou dar um outro, então, vou citar um texto bíblico também para não ficar atrás de vocês, né, não me sentir menos crente, mas eu vou citar aqui, então, Salmo 68, versículo 6, que fala assim, Deus faz com que o solitário viva em família. Então, o propósito de Deus é que ninguém seja solitário, que é em família, então, pronto, já cada um citou um texto, já estamos todos no mesmo patamar, vamos andar. Empatou de novo. Deixa eu fazer uma transição aqui para o assunto. Eu quero fazer um gancho, uma coisa que o Ilcinho falou, a respeito da eternidade da aliança, né? Todas as alianças que Deus estabelece são alianças eternas. Né? Ele botou a palavra, se ele não volta atrás, então eu entendo que a aliança é eterna. O problema dos nossos dias hoje, gente, eu não estou falando dos nossos dias 2020, não, tá? Estou falando dos nossos dias de 20, 30 anos já. Né? Nós perdemos a cultura de algo permanente. Né? Hoje tudo é descartável. Então, hoje a gente compra uma coisa que a gente sabe que tem tempo de validade. Você compra hoje um eletrodoméstico, você sabe que ele vai durar, sei lá, 5 anos, 10 anos, daqui 10 anos você vai ter que trocar. Você compra um celular hoje, sabe que daqui 2 anos ele já não serve mais. Né? A gente vive hoje numa coisa descartável. Se quebra uma coisa na nossa casa, sai mais caro consertar do que comprar uma nova. Então, vale a pena mais comprar uma nova. E aí a gente traz essa experiência nossa de vida do mundo para dentro da nossa casa, do nosso casamento, e começa a entender que todo casamento ele também é descartável. E aí a gente começa a conversar com as pessoas e a gente escuta assim, não, a gente vai casar e vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, separa, paciência. Você já casa com o pressuposto de que existe a possibilidade de você se separar. Quando você estabelece uma aliança com base em Deus, você sabe que a aliança é eterna, a palavra divórcio some do teu vocabulário. Isso não pode mais fazer parte.
é sempre consertar, né? Eu tenho o Wilson mostrou a capa do meu livro no começo da palavra de brincadeira, mas tem um dos capítulos aí que chama-se Amando a Si Mesmo, né? Se não me engano é semana 5, não vou lembrar ao certo a semana, mas eu quero trazer 2 ilustrações aqui para a gente olhar. Primeira situação, você tem um carro, né? E esse carro ele dá problema no motor. E aí você chega na oficina e o mecânico fala assim, olha, para consertar o seu motor custa 8 mil reais. E seu carro custa 12, custa 15. Aí você faz a conta e fala, cara, não vale a pena eu consertar esse carro, vou comprar um novo. Fecha parênteses, situação 2. Você trabalha numa prensa e aí, sem querer, você esquece a mão e a prensa pega a tua mão. Aí você recolhe tudo aquilo que sobrou da sua mão e leva no médico e fala assim, doutor, por favor, coloca no lugar de volta. E o médico fala assim, cara, o estrago está muito grande, vale mais a pena a gente amputar do que ficar com uma mão disfuncional. E a nossa fala é, prefiro que ela seja disfuncional do que não ter a mão. Ou seja, a gente faz todo o possível para tentar salvar a mão. Por quê? Porque ele é parte da gente. O carro não é parte da gente. Muitas vezes a gente trata a nossa aliança, o nosso casamento, como um carro e não como a nossa própria mão. A palavra vai falar a seguinte coisa, quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Entende que depois da aliança passa a ser uma coisa só. Onde ela termina, onde começa você não consegue mais mensurar. Se você machuca o outro lado, você está, na verdade, se machucando. Então, esse conceito de aliança, esse conceito de uma relação que ela é perene, né, que ela é permanente, isso está fora de moda hoje, né? Eu vou usar esse termo fora de moda. Mas, por isso que eu fiz questão de a gente começar essa série de parolas sobre família, resgatando esse conceito de aliança, mas principalmente tratando a aliança do casamento como algo permanente. Não é algo que é transitório, não é algo passageiro. Não é uma promessa que você faz, um pacto que você faz, que se não der certo, você pensa em outra coisa, um plano B. Casamento não tem plano B. É plano A só e vambora. Né? Não, por isso que, pescando uma coisa. Por isso que ele está buscando no Google lá algum versículo para dar uma base. Por isso que eu citei. Aqui, palhaço. Por isso que eu citei aqui a trajetória, né? Então era desquite, divórcio, hoje você pode fazer. Aliás, você nem precisa, você pode só estar hoje numa condição onde você pode viver como um namorado, namorada, né? E aí. Não necessariamente, porque a união estável ainda tem um certo compromisso ali, você tem uma declaração, alguma coisa assim. Eu estou falando uma pessoa, vamos se unir aí, vamos embora. Até porque a própria Constituição garante, se você tem uma união estável, você tem os mesmos direitos de um casamento, né? Então, não estou flexibilizando aqui, só estou pondo o ponto aqui. Mas dentro disso que você falou, é algo bem interessante, porque, de fato, hoje nós perdemos algumas referências. E eu gosto de citar aquele texto de Romanos, na versão da Bíblia Mensagem, que fala que o homem perdeu a referência. Então, quando nós perdemos a referência, nós começamos a olhar muito para dentro de nós. Um exemplo que eu dou, eu gosto muito de estudar essa questão das gerações, né? Quando você pegava a geração guerra, era uma família concisa, do núcleo familiar, a paternidade, o pai é patriarcal. Depois você pega a geração pós-guerra, começa a ter flexibilização, depois o núcleo familiar começa a mudar, você vai para a geração X, que é a nossa geração aqui, você pega uma geração que ela olha e fala, cara, a geração anterior, que é faça amor, não faça guerra, ela errou muito, vamos manter um equilíbrio e tal. Pega a geração Y, onde, assim, eu acho que é bom a gente provar de alguma coisa, tal, porque a geração X é uma geração meio careta, tal, ela quer... Vem a geração, que é a geração Z, que é uma geração que eu falo, meu Deus do céu, a geração Dragon Ball Z, né, que ela se transforma. E você porque, cara, é um Dragon Ball, cara. Você fala, cara, o que está acontecendo aqui? E aí você pega a geração Millennium, que é a geração que nós estamos vendo hoje, que é uma geração que nós já falamos em algumas parolas aqui, que é a geração de cristal e a sociedade líquida, onde você não pode exercer certos princípios bíblicos, inclusive, porque, por exemplo,
Vem aí uma lei da palmada, onde você não pode bater no seu filho. A questão não é você bater, porque a própria palavra fala que você tem que ir com a vara, mas não esmurre muito até a ponto de desfalecer. Você tem que trazer o juízo, você tem que trazer... a gente pode até falar sobre uma questão aqui, sobre o construtivismo, sobre uma questão onde o homem ele tem que se descobrir, que são coisas malucas aí que foi implementado por um cara que não está mais entre nós, mas o ponto todo nós perdemos uma referência, os valores foram prejudicados, né? E eu acredito que quando a palavra fala que a geração, ela grita pela manifestação dos filhos de Deus, na verdade o que ele está falando é o seguinte, cara, a geração está esperneando para que haja a restauração de uma referência, onde você possa olhar para alguém. Eu posso olhar para o Paulinho e falar, rapaz, além dele ser um pastor, dele ser um homem idôneo, dele ser um homem honrado, ele é um pai de família, a sua esposa é uma mulher idônea, eu quero ser um bom marido como ele é um bom marido, eu quero ser um bom pai como ele é um bom pai, eu quero ter uma esposa como a esposa dele é, ou seja, ter essa referência, sabe? Sem que você hoje precise, sabe, olhar para um público onde você fala assim, cara, você não tem noção nem de onde você está. E a Bíblia fala a esse respeito, né? Fala. E o problema maior justamente é esse. A falta de referência ela é tão grande e tão generalizada que quando você fala desses valores, Will, fulano é um pai de família, é idôneo, é honesto, é trabalhador, até esses valores eles já são colocados como desnecessários na formação de conceitos de muitos segmentos da sociedade atual. Né? E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Muito mais, eu falei isso domingo retrasado, pregando na igreja, muito mais do que valores valores laicos, o que o mundo tem tentado implementar no próprio mundo hoje são os valores anticristãos. E isso é bíblico, né? Isso é esperado. Olha só, pensando aqui na questão da aliança na família, Deus me trouxe ao coração aqui Efésios 5, a partir do verso 25. Eu sei que nós vamos tocar nesse texto em uma outra parola, mas eu quero só fazer uma rápida referência aqui a algo que eu percebi nesse texto. O texto fala assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Eu costumo dizer o seguinte, quando a fé da casa está mal, pode vasculhar porque a fé do marido está mal, a fé do homem está mal. Né? Pode vasculhar. A fé do cara falhou em algum ponto, isso é 99% de chance. Porque a palavra... E às vezes eu prego isso, e eu sei que essa é uma fala impopular, principalmente para os homens. Né? Principalmente para os homens, essa é uma fala impopular. Se a fé da sua esposa não está boa, a culpa é sua. 99% de chance de eu estar certo, 99% de chance de eu estar certo nessa afirmação. Né? Se a fé da sua esposa não está legal, maior parte da probabilidade é que a culpa seja sua. Por quê? Porque a palavra fala isso. O marido, ele apresenta a esposa para si como imaculada, como santa, como sem ruga, como sem mácula. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos, pode um doente, pode alguém que está com a sua alma doente servir de cura para a alma do outro? Pode alguém que está em pecado servir de condução para o outro ser limpo e santificado? Pode alguém que está maculado servir de instrumento para arrancar as máculas do outro? Isso é impossível. Primeiro eu tiro a trave do meu olho, depois eu tiro o cisco do olho de outro. É essa sequência que Jesus estabeleceu. Pressupondo o seguinte, eu vou ter autoridade sobre uma circunstância,
a partir do momento que esta circunstância já foi vencida por mim. Como é que o marido santifica a sua esposa? E, por consequência, como é que o marido santifica a sua casa? A partir do momento que ele santifica-se a si mesmo. Né? Aonde que está o segredo de uma esposa que ora, de uma esposa que busca, de uma esposa que intercede, de uma esposa que vive profundamente a manifestação do Espírito Santo? E, por consequência, de uma casa. Né? Porque a esposa edifica a casa, mas o marido edifica a esposa. Aonde que está em que lugar essa esposa está? Ela está justamente à sombra desse marido que faz isso. Então, olha como a casa funciona, e aquela perspectiva que nós já tocamos, Arthur fortaleceu, e o Sim fortaleceu, aquela perspectiva da aliança como uma fusão, como um cordão que não se quebra, como algo inseparável, como algo eterno, como já foi colocado, ela pressupõe um termo que o Wilson utilizou agora e que eu gosto muito, um compromisso, que seja um compromisso, voltando lá naquele primeiro termo, que comprometa a minha vida, que venha mexer com os meus valores, que venha mexer com os meus princípios. E se você pegar dentro disso que você falou, você tem algumas coisas interessantes que a própria palavra vai trazer, né, Paulinho? Eu sei que nós vamos falar mais para frente a respeito disso, sobre a questão do marido com a esposa, e talvez aqui algumas pessoas que estão nos ouvindo vão simplesmente dizer e falar: nossa, mas eles são muito conservadores, eles estão trazendo uma realidade que hoje não é mais a realidade que nós estamos vivendo. Amém. E a bem da verdade é que, assim, a própria palavra, ela por si só, ela fala que nós não devemos incrementar ou acrescer nenhum i, nenhum tio que seja, né? A bem da verdade é que nós precisamos voltar para onde nós caímos. Qual é o ponto que nós deixamos de olhar para a palavra como uma referência? Se nós olharmos para aquilo que Paulo está dizendo, e aí algumas pessoas podem pegar o que você acabou de dizer aí, Paulinho, e falar: mas Paulo fala que a mulher não deve falar dentro da igreja, que a mulher não deve fazer isso. A gente não pode tirar o versículo do contexto, e aliás, quando nós vamos olhar a respeito desse texto, existe uma série de coisas atrás, que seria uma outra parola para falar sobre isso, mas digo uma coisa: você, marido, você tem uma responsabilidade sobre a sua esposa. E aí, só para eu fechar aqui, 2 anos atrás, Deus deu uma palavra para o meu pastor, e ele de púlpito, ele falou o seguinte: vocês, maridos, falando para a igreja, Deus me dá uma palavra que é tempo de vocês promoverem as suas esposas, porque se vocês não promoverem, saiba vocês, se você for uma pedra de tropeço, Deus vai fazer com que ela seja promovida, e você vai perder o seu galardão. Agora, deixa eu fazer uma sugestão rápida, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu quero falar ela aqui para ficar gravada. A gente podia fazer um mês de parola só de textos que são utilizados fora do contexto. Ah, dá. Ixi. Podemos fazer isso. Vamos deixar anotado aqui. Eu só não vou deixar falar um mês para não gravar e falar assim. Tem uns pregadores que vão ser um monte de pesquisa aqui. Sim. Gente, nós estamos chegando ao final da parola, agora são uns 54 minutos aqui pelas minhas contas, então a gente precisa ir para a reta final, mas a gente não pode deixar de citar, e aí eu vou deixar para vocês fazer isso, para depois eu encerrar, a respeito da bênção de Deus sobre a família que está lá em Abraão. Né? A gente destacou no começo da parola que a salvação é individual, mas a bênção ela é familiar. Né? Acho que a gente pode aprofundar isso, quem sabe, mais para frente nas outras parolas, mas eu quero deixar isso citado aqui, né? Como é que vocês veem essa questão? Por que a bênção aqui ela é familiar, mas a salvação ela é individual? Cara, vou ser bastante sucinto no que eu penso. O ciclo de Gênesis 12, ele complementa-se com Gênesis 15. O Wilsinho citou o trecho de Gênesis 15, quando a novilha é cortada no meio e tal.
E para mim, um ciclo complementa o outro. Gênesis 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 15 é aquele bate-papo franco de Abraão com Deus. Escuta, Deus, o negócio é o seguinte, eu não tenho descendência. Como é que vai ser a questão da descendência? E Deus, então, firma ali, ou reafirma, melhor dizendo, a aliança com Abraão. E o que Deus dá a entender, pelo menos do meu ponto de vista, é o seguinte: aquilo que Deus aliançou com Abraão, ele, o próprio Deus, tem o propósito de que seja transmitido para as gerações posteriores, né? Uma aliança que seja transmitida para as gerações posteriores. Para mim, isso vai ficar mais claro ainda posteriormente, quando lá em Deuteronômio 6, a palavra estabelece que o testamento, as ordenanças, a palavra de Deus seja ensinada para os filhos e para os filhos dos filhos, multiplicada para as gerações posteriores. Então, sim, a salvação é pessoal, mas a aliança é sobre a família. A aliança é sobre a família porque o que nós temos como pressuposto que venha nos colocar dentro do acordo deste testamento é o compromisso de multiplicação. Prova disso, no Novo Testamento, Jesus só exige uma coisa dos seus discípulos, que eles sejam testemunhas, que eles preguem o evangelho e façam discípulos, ou seja, que eles multipliquem aos filhos. Multiplique-se agora filhos espirituais, né? Gente, vamos chegar então aqui no final da nossa parola. Então, encerramos aqui o assunto então da aliança. Acho que a gente deu uma boa fundamentada a respeito disso. Foi bem importante para a gente poder agora partir para as próximas rodas nas próximas 3 semanas. E semana que vem é uma parola muito especial, uma parola comemorativa. Nossa próxima parola é a de número 50. Estaremos comemorando 50 parolas, 50 semanas junto com vocês. Que bacana Idade do Arthur. Esse avanço que a gente teve. E, para celebrar a nossa parola de número 50, atendendo a milhões de e-mails, telefonemas, sinais de fumaça, gente tocando a minha campainha aqui, esticando faixa na rua. Foi uma loucura, cara, foi uma loucura. Queremos novamente... Postagens no Queremos novamente as paroleiras. Então, semana que vem, na parola de número 50, nós estaremos aqui com as nossas esposas, Carolina, Priscila e Flávia, numa roda de parola, então, a 6, a 3 casais, e o título da parola da semana que vem já está escrito, vai chamar Histórias de Nós Dois. Nós vamos contar um pouquinho a respeito dos nossos casamentos, das nossas experiências pessoais com família. Então, se eu fosse você, eu já deixava agendado aí, marcadinho, na próxima terça, parola de número 50, falando a respeito de família. Meninos. Impercável. Isso que eu ia falar. Impercável. Fechou? Gente, que bacana de novo. Para você que está nos acompanhando aí, muito obrigado pela tua audiência, seja em qual plataforma você esteja, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Telegram, pelo YouTube e também pelo Spotify. Se essa parola foi importante, se você achou que isso foi significativo para você, faz um favorzão para a gente. Compartilha isso com seus amigos, com seus vizinhos, com seus conhecidos. Nos ajude a divulgar esse trabalho. Um beijo no coração de todos e até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau.